Bom, pessoal, continuando o que eu falei no primeiro vídeo, esse argumento aqui eu acho que não teria lógica nenhuma. Lucas omitir a família de Maria e falar de uma pessoa usando até o termo sugênis. Ah, mas não era nem parente nem nada, só que Maria ficou lá 3 meses com ela lá, mas não era nada, era só conterrânea. Então isso aí pra mim não teria lógica nem sentido, tá? Agora, um outro argumento que o pastor não usou no debate, mas eu também já ouvi, principalmente em blogs, né, que eu vejo que alguns cristãos defendem isso. Eles usam esse argumento de Lucas 1,26, que eles dão a entender que Lucas disse que Maria era sim da casa de Davi. Porque Lucas 1,26 diz assim, ó: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo homem era José, da casa de Davi. Tá vendo? Ele foi enviado a uma virgem desposada da casa de Davi. Então logo, Maria era da casa de Davi, judia. Mas só que aqui o autor, ele muda o sujeito da frase para o marido dela. E é dele que ela está falando. O homem era José. Não era Maria que era José, era um homem. E era o José que era da casa de Davi, não Maria. Então isso tem que ter um pouco de interpretação, análise sintática do texto. Era José que era da casa de Davi, não Maria, correto? E mesmo se vamos supor que a gente fosse tomar aqui vamos forçar um pouco e dizer que o sujeito da frase era Maria, porque ele começa dizendo que era Maria, e ela que fosse da casa de Davi. Mesmo assim, ela poderia ser da casa de Davi por um casamento, porque a mulher, quando se casa com um homem, segundo a lei, ele se torna uma só carne. E se José era da casa de Davi, logo Maria passaria a pertencer a essa casa por casamento. Então, mesmo assim, não sustentaria o fato dela ser judia, ok? Só pelo casamento, ou seja, ela se tornou judia. Bom, continuando. Onde é que eu parei aqui? Ok, genealogia. Um argumento bem antigo na história da igreja, inclusive, diz que a genealogia de Lucas, isso aqui é bem desde lá do 1º século, Orígenes já falava disso. Os apologistas, né, da igreja. Eles falam que a genealogia de Lucas seria a de Maria. E a de Mateus e de José. E a de Mateus seria a genealogia de José. Logo, Maria seria judia também. O problema é que Lucas diz que a sua genealogia é a de José também, e não de Maria. Aqui, ó. Aqui não é eu que estou dizendo, eu não sou o autor da Bíblia, ó. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Filho de José. Então Lucas não menciona Maria aqui na genealogia dele, ele menciona José. Então como é que fica? Então Lucas, ele errou aqui? Não. Lucas é claro ao afirmar que a genealogia que ele está escrevendo era de José como pai de Jesus, e não Maria. Não é de Maria a genealogia. Aí alguns blogs argumentam que Lucas citou José porque não era comum, aqui eu esqueci uma palavrinha, citar o nome de mulheres em genealogias. Então logo Lucas teria citado o marido de Maria no seu lugar. Mas dentro da genealogia de Lucas, ele cita o mesmo nome que Mateus. Aqui, ó. Lucas fala de Zorobabel, filho de Salatiel. Perdão, é isso mesmo. E Mateus também fala de Zorobabel, filho de Salatiel. Vocês notaram que é o mesmo nome, ó? Zorobabel, filho de Salatiel, Zorobabel, filho de Salatiel. Então os dois estão falando da mesma genealogia, de José. José, que supostamente seria descendente de Zorobabel, filho de Salatiel, que eles usam o mesmo nome. Aqui, ó, eu tenho até uma tabelinha aqui para mostrar para vocês, ó. Salatiel, Zorobabel, Salatiel, Zorobabel. Então Lucas deve ter recebido uma genealogia equivocada, porque seria completamente impossível que Zorobabel e Salatiel descendessem de filhos diferentes de Davi. Aqui, ó. Um descendeu de Salomão, aqui, ó, segundo Mateus, e o outro descendeu de Natã. Como? É completamente impossível, é humanamente impossível. Mas Lucas então recebeu uma genealogia completamente equivocada, e não é o único nome que ele repete. Mas tudo bem. Um dos argumentos que é muito comum é esse, ó. Eles poderiam ser pessoas com o mesmo nome, Ronaldo. Que nem você vê, por exemplo, José da Silva. Tem um monte no Brasil. Pois é, só que os hebreus eles utilizavam a filiação como se fosse um tipo de sobrenome. Você pode ver nos profetas, em quase todos os livros da Bíblia. Logo, seria improvável que um outro Salatiel colocasse o nome de seu filho de Zorobabel, porque senão ia dar confusão com o personagem histórico lá, após o retorno da Babilônia, não ia ser comum. Então, se um judeu chamasse Salatiel, ele ia colocar o filho dele de nome de outro personagem, justamente para evitar a confusão. Até porque Salatiel, na verdade, não era filho de Zorobabel, mas neto, conforme você pode ver em Crônicas. Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Pedaías. E Pedaías gerou Zorobabel. Logo, Zorobabel era filho de
Pedaías, que era filho de Salatiel. Então Zorobabel era neto de Salatiel e não filho de Salatiel. Então o fato de tanto Mateus quanto Lucas omitir esse nome aqui, ó, Pedaías, ó, nem Mateus e nem Lucas citam esse nome, já dá a entender que eles estão falando do mesmo personagem. Porque eles queriam identificar o Zorobabel histórico, lá pós-retorno da Babilônia, que foi um homem muito importante no período do retorno, e Zorobabel era chamado filho de Salatiel. Ok, ó, vocês podem ver em Neemias, Zorobabel, filho de Salatiel. Você vê que Neemias chama Zorobabel assim, mesmo sabendo que tem mais um nome aqui no meio. E Ageu também, ó, Zorobabel, filho de Salatiel. Vocês notaram? Por que se usa assim então Zorobabel, filho de Salatiel, Ronaldo? Se ele era neto de Salatiel? Porque era comum chamar alguém importante pela filiação, mesmo não sendo um descendente direto, como por exemplo aqui em Lucas, ó. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Não. Mesmo pelo Novo Testamento, por essas genealogias, ele era um descendente de Davi. Mas por que ele é chamado de filho de Davi? Porque era uma forma de identificar aquele personagem, porque Davi foi um homem muito importante. Então, como Davi foi um grande rei e muito querido por Deus, então era uma forma respeitosa de identificar Cristo, o filho de Davi. Da mesma forma, Zorobabel. Salatiel foi um personagem muito importante, assim como Zorobabel. Então era comum um ser chamado filho do outro, ainda que não fosse. Então, se os dois evangelistas omitem o nome, é porque eles queriam fazer uma identificação do mesmo personagem. E as duas genealogias terminam com José. Então não tem como a gente dizer que Lucas está falando de Maria. Correto? E sobre os apócrifos eu não vou falar nesse vídeo, porque senão a gente vai entrar numa outra complexidade. Porque se a gente for tomar os apócrifos como base teológica, como no caso o proto-evangelho de Tiago, tudo bem que os argumentos também podem ser bem analisados. Posso até fazer num outro vídeo. Mas aí também então a gente vai ter que considerar muita coisa que contradiz o sinótico dos evangelhos. Então eu estou optando por enquanto por encerrar o vídeo por aqui, ok? Esses foram os meus argumentos. Esses foram os argumentos do pastor Ronaldo, lá do debate muito legal que a gente teve no grupo. Acho que foi útil e proveitoso para todo mundo. E estou expondo aqui para vocês verem e para vocês também tirarem suas próprias conclusões. Vocês acham que Maria era o quê? Maria era da tribo de Levi ou Maria era da tribo de Judá? Estão aí os argumentos, ok? Tirem suas conclusões, pois como eu digo sempre aqui no meu canal, eu não quero que vocês pensem como eu só quero que vocês pensem, analisem, peguem assim o termo, versículos, paralelos e façam vocês mesmos suas análises, ok? Obrigado aí por terem assistido, paz a todos.